Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje contamos Querida Tia da Valérie Perrin, uma história delicada e misteriosa sobre amor, passado e família. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer barulho externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Primeira parte do livro. Capítulo 1. 21 de outubro de 2010. Alô? Bom dia, senhora. Bom dia. Estou falando com a sobrinha de Colette September? Sim, sim. Aqui é da delegacia de Gonyam. Quem fala é o capitão da polícia Cyril Hampton. Estou ligando para lhe trazer uma má notícia. Sua tia faleceu. Minha tia? Colette September. Estou aqui com os bombeiros. O corpo dela acabou de ser encontrado na rua Friends, número 19. Parece que ela faleceu enquanto dormia. Vamos levar o corpo ao Instituto Médico Legal para verificação. Faz 3 anos que minha tia Colette está enterrada no cemitério de Gonian. E ela morava na rua Pasteur. Estou com o documento de identidade dela. Colette September, nascida em Cordian, no dia 7 de fevereiro de 1946. Ela está mais nova na foto, mas parece ser a mesma pessoa. Certamente é um engano. Sem dúvida é só alguém com o mesmo nome da minha tia. Na carteira dela está escrito: em caso de emergência, entrar em contato com a minha sobrinha Agnes, no número 0142217747. Também diz que ela deseja ser cremada e repousar ao lado de Jean September. Jean? Isso! A senhora conhece? Era meu pai. Irmão da sua tia? Isso! Mas como eu disse, já faz 3 anos que minha tia Colette morreu. Onde a senhora mora? Em Paris. Sua tia tem outros parentes próximos? Eu sou a única que restou, sou a única. E minha filha, mas... Meus pêsames. Quando a senhora poderá vir reconhecer o corpo? Fim do capítulo 1. Início do capítulo 2. Em 2000, minha tia ficou uma semana desaparecida, depois do jogo do FC Gunian contra o Paris Saint-Germain. Era a primeira vez que um time da segunda divisão chegava à final da Copa da Liga Francesa. Ela era muito devota do time, apelidado de Les Foguerros, os Ferreiros, a vida toda. Placar 2-0, um jogo que era para ter sido apenas uma formalidade. Davi contra Golias. A partida aconteceu no Stade de France e foi transmitida no canal France 3. Richard Trevino, goleiro, Amara Traoré, capitão, Alex Dupont, técnico. Minha tia tinha pendurado em casa um retrato de Alex, além de um de Emile Daniel. Tinha todas as fotos do time e circulava alguns rostos de caneta vermelha, como fazem com os sujeitos procurados pela máfia. Aos 20 minutos do segundo tempo, Trapasso marcou o primeiro gol. Nos acréscimos, o segundo de Flauto. O Paris Saint-Germain nunca havia perdido uma final da Copa da Liga. Ouviam-se longos gritos e muito choro. A vitória foi brindada de copo em copo. Dezenas de ônibus de torcedores tinham sido organizados para ir a Paris. Minha tia se sentara na frente, sozinha, para acompanhar o trajeto. Nas arquibancadas, milhares de manchas coloridas vestidas com a camisa amarela e o short azul do time entoavam. E 1, e 2. Na volta, o motorista do ônibus de Colette, um sujeito chamado Eric, a procurou por todo o canto. Ela não apareceu. Então, esperaram, chamaram por ela, mas minha tia não voltou. Ligaram para minha mãe, sua única parente. Sua cunhada se mandou. Minha mãe falou para não se preocuparem. Colette só foi aparecer 3 dias depois, sentada em sua sapataria, debruçada sobre um par de mocassins tamanho 42, que pertencia a Christian Duclos, cujo calcanhar direito mostrava um desgaste pronunciado, já que o dono dos sapatos havia caído de bicicleta e mancava um pouco. Nunca se soube onde ela estivera. Ninguém perguntou. Ninguém perguntava. No dia da vitória, ouvi pela primeira vez da boca da minha mãe que de vez em quando ela sumia, mas sempre voltava. Minha mãe falou como se Colette fosse uma vira-lata que foge,
mas volta quando bate a fome. Fim do capítulo 2. Início do capítulo 3. 21 de outubro de 2010. Tenho vontade de ligar para ele. Preciso ligar para ele. Imagino o que eu diria. Imagino o que ele responderia. Seu alô. Pierre? Pois não? É o Pierre? É, sou eu. Sua voz, a entonação irritada, apressada. Ele sempre atendeu o telefone como se estivesse de saída. Como quem já vestiu o casaco. Como quem volta para atender o telefone já com o pé na rua. Atender para logo desligar. Aqui é a Agnes. Como ele reagiria? Eu não lhe daria tempo para dizer Agnes nem Agnes. Nem, está me ligando porque aconteceu alguma coisa? Adivinha só, a polícia acabou de me ligar. A polícia de Gagwan. Colette morreu. Não, eu não diria adivinha só. Eu diria, a polícia de Gagwan acabou de me ligar. Encontraram o corpo de uma mulher e juram de pé juntos que é a Colette. Não, nada de jurar de pé juntos. Eu nunca digo juram de pé juntos. E ele responderia, mas ela já morreu. Você bebeu, é? Encheu a cara por acaso? E eu jogaria na cara dele. Você bem que ia gostar, né? Assim, você e a sirigaita da sua namorada poderiam ficar com a guarda exclusiva da Ana. E desligaria. Nunca pronunciei a palavra sirigaita. Quando estou com raiva, grito vagabunda ou piranha. Quem desligaria primeiro? Em que momento a conversa ficaria acalorada? 3 anos sem escutar a voz dele no telefone. Mas eis a desculpa. Colette remorreu. Essa palavra não existe. Não existe remorrer. No começo do meu fim, era Cornélia, a babá, que levava nossa filha para casa dele. Quer dizer, deles. E era Cornélia que a trazia de volta para minha casa. Hoje minha filha tem 15 anos e vai de metrô ou de táxi se estiver tarde. Meu último filme não foi o que mais arrecadou em bilheteria. Por outro lado, foi o que teve mais críticas entusiasmadas e o que mais repercutiu mundo afora. Porque estou pensando nisso? Estava morta, tranquila. Não estava mais nem aí. Eu me contentava com meus dividendos pagos na encolha, semana sim, semana não. E sou forçada a ressuscitar para comprar uma passagem de trem e reservar um quarto em uma cidadezinha no fim do mundo na Borgonha, para reconhecer uma velha morta que não conheço. O último filme que dirigi foi uma história de amor. Eu estava extremamente inspirada. Fim do capítulo 3. Início do capítulo 4. Colette, solteira e sem filhos, é irmã do meu pai, Jean. Desde o dia em que ele se foi, ela viveu em luto. Isso ocupou o espaço todo, seu espaço atrofiado. O corpo magro e pequeno. Os olhos pretões que tomavam o rosto inteiro. A sapataria, a cama, o ar que respirava. Ela nunca aceitou a morte dele. Porque não tenho que aceitar, dizia, balançando a mão no ar. Até meus 17 anos, minha tia não conversava comigo. Acontecia dela trocar uma ou outra palavra com os vizinhos, os comerciantes, os clientes ou os jogadores de futebol, que a veneravam como os italianos veneram a Nossa Senhora. Mas comigo não. Comigo era um silêncio monástico. Quando criança, eu precisaria me esconder atrás da porta da loja para escutá-la pronunciar outras frases que não fossem: dormiu bem? Está com fome? Está com sede? Não acabou? Está com calor? Boa noite. Palavras lançadas na minha direção sempre nas mesmas horas do dia. Mas nunca fiz isso. Ela não me interessava. Eu achava que ela não tinha nada a dizer, que não tinha nada a me oferecer. Eu detestava as férias, a casa dela, o cheiro da casa, o chão, os móveis, as janelas estreitas, o quarto onde eu tinha que dormir e cheirava a naftalina. Aos 10 anos, eu recortava fotos de revistas e as colava em cadernos quadriculados. Fotos de meninas que faziam sonhar em ter o mesmo corte de cabelo, a mesma boca, o mesmo suéter de lã azul. Como eu me interessaria por uma mulher que nunca se maquiou, que nunca deu a menor importância à aparência? Ela era o tipo de mulher que se dizia: se ela se arrumasse um pouquinho, seria bonita.
Ela nadava dentro das roupas. Parecia até que comprava o tamanho errado de propósito, que se confundia intencionalmente para sumir um pouco no meio de todo aquele pano. Para movimentar o comércio de Gougnon, ela me dava 3 cheques em branco antes de voltar às aulas. Um para comprar uma roupa na loja do shopping, outro para comprar na Calzart e o terceiro para um belo par de sapatos com a dona Berciani. Para minha tia, belo significava de boa qualidade. Era preciso pagar caro. Modelos de couro que esmagavam meus pés. Eu tinha direito a essa frase, dita no fim de agosto, sempre a mesma, sem qualquer afeto especial. Toma, vai se vestir para a volta às aulas. Fim do capítulo 4. Início do capítulo 5. Há 3 anos, quando eu ainda morava em Los Angeles, Colette morreu enquanto dormia. Ela terá morrido 2 vezes durante o sono. Não fui ao velório. 15 horas de voo. Não vale a pena, opinou Louis Bertol, antigo padeiro de Gunion e amigo íntimo de minha tia. Louis cuidou de tudo. Mandei um cheque para pagar o enterro, que nem quando minha tia me vestia para a volta às aulas. Não precisei preencher um documento sequer. Ele organizou o funeral para o dia 13 de agosto de 2007. Quando voltei, ele me entregou uma caixa com fotos da família, flâmulas com o escudo do time e alguns lenços. As roupas ele tinha doado para a caridade. Fui a pé ao cemitério. Era começo de janeiro, e o frio estava glacial. Procurei a sepultura. A encontrei na quadra 7. Nada de flor, de coroa, de placa, instrução que ela já tinha passado a Lois. Apenas um par de sapato tinha sido deixado no mármore cinza. Um modelo de cor azul escuro, do tipo botina. Por curiosidade, olhei o tamanho. 37. Minha tia calçava 36. Perguntei a Lois quem havia deixado os sapatos, mas ele não soube me dizer. Em 2007, fazia 4 anos que eu morava nos Estados Unidos. Nesses 4 anos, telefonava para Colette toda terça-feira. Por que terça-feira? Não sei. Tem hábitos que começam sem que a gente lembre por quê. Falávamos sempre dos mesmos assuntos. O tempo, a saúde, a qualidade dos sapatos que ia de mal a pior, fabricados em linha de produção por pobres infelizes, com costuras que de costura só tinham um nome. E minha tia me contava em que posição o time estava na tabela, o que para mim não fazia a menor diferença. A transferência de tal jogador, os promissores, os que exageravam na farra, os corajosos, os completamente inúteis. A morte de um ex-jogador velho, o nascimento do filho de um torcedor. E ela sempre terminava a conversa dizendo a mesma coisa, a voz excitante. E o seu trabalho vai bem? Está fazendo um filme? E a Ana? E o Pierre? Tudo bem com eles? Ai, não é grande demais? E eu respondia, está tudo bem. No fim da conversa, não tinha beijo nem abraço. Acho que ela nunca pronunciou essas palavras. Tchau, dizia. E eu, até terça. Acho que com o tempo devo ter acrescentado um se cuida ou fica bem. Alguma coisa assim. Fim do capítulo 5. Início do capítulo 6. 22 de outubro de 2010. Hotel Monge, 4-3. Uma mala arrumada às pressas depois do telefonema do capitão Rampin, largada na cama. O Monge, antigo hotel do centro, acaba de ser inteiramente reformado. Frequentava o restaurante do lugar desde pequena. Toda véspera de Natal, com meus pais e Colette. E às vezes almoçava com os dirigentes de futebol, mas nem sei quais. Eles iam buscar minha tia na sapataria sempre com cheiro de algum perfume bom. E diziam, Senhora September, vamos almoçar lá no George's. A senhora está convidada. Tratava-se de George Vezin, o antigo dono e chefe de cozinha. Era bom demais. Ainda me dá água na boca. Quando eles a convidavam, ela deixava de lado o sapato em que estava trabalhando. Ia me buscar na mesma hora, onde quer que eu estivesse. Normalmente na praça de L'Église, andando de patins, toda suada de joelho ralado. Eu lavava as mãos, escovava o cabelo e a gente ia almoçar. Para mim era dia de festa. Belas toalhas de mesas brancas, copos de cristal, escalope de vitela com molho branco, batata saltê,
gojão de peixe, presunto cru, escargot de Borgonha. E minha tia devorava o purê com molho especial preparado por Georges, debruçada no prato, quieta e intimidada. Também orgulhosa por aqueles homens a convidarem, a considerarem parte importante do clube. Atualmente, o hotel e o restaurante foram assumidos por Leslie, uma morena cheia de vida que fala sozinha e às vezes faz de bezendeira. Ela não está. Que pena. Se estivesse, pediria a ela que conversasse com minha tia que morreu há 3 anos e que pedisse informações dessa mulher da rua Fredings. Essa que tem sua identidade, seus últimos desejos e meu número de telefone parisiense. Um número que só adquiri depois que Colette faleceu. Desde ontem, estou tentando falar com Louis Bartel, mas ele não me atende. Ao chegar a Guignon, pedi ao táxi que passasse pela casa dele. As cortinas estavam fechadas. Marquei o reconhecimento do corpo para as 2 da tarde. Rampin vem me buscar no monte. Tenho 2 horas livres até lá. Então vou andando até a casa onde o corpo foi descoberto. Pego um desvio para passar na rua Pasteur, onde fica a sapataria. Após a morte da minha tia, o lugar foi assumido por um casal. Colette não era proprietária nem da sapataria nem da casa ao lado. Ela pagava um aluguel simbólico para Louis. Uma miséria, dizia às vezes quando falava com os sapatos e as bolsas que consertava. Ela guardava o dinheiro em uma caixinha. Eu me lembro das notas, que ela esticava na palma da mão. Certo dia, um dos vizinhos me contou que, em Gognon, diziam que minha tia possuía um enorme pé de meia. E eu respondi, é claro, fingindo entender. Reparei nas pernas dela na volta à sapataria e vi que usava meia calça normal. Depois do falecimento dela, Louis me disse que não encontrou nada daquele tesouro imaginário. Devia ter mais ou menos uns 200 euros na conta corrente. Pedi a ele que ficasse com o dinheiro pelos serviços prestados. Ser amigo da sua tia não é serviço nenhum. É um privilégio, disse ele. Tá bem, mas pode ficar com o dinheiro mesmo assim. A fachada continua a mesma coisa. Saiu só a placa fechado por causa do futebol. Ela prendia a placa na porta sábado sim, sábado não, se o jogo não fosse à noite. Os novos proprietários instalaram um letreiro mais moderno. Tiraram as jardineiras de pedra onde Colette plantava gerânios para afastar moscas e decorar o ambiente. Ainda é o mesmo cascalho no pátio. A moradia contígua, a escada da entrada. A escola a 100 metros. Escuto o grito de crianças no pátio. Quantas vezes fui ali imaginar como seria aquele lugar cheio de alunos? Eu só vi a escola deserta, nas férias. É meio-dia. A sirene ressoa pela cidade inteira. Há um século anuncia a saída dos operários da usina de Forges. 2 saídas são usadas ao mesmo tempo, com barreiras que se abriam. Do lado da ponte da Praça Forges. Fascinada, debaixo da ponte, eu assisti ao bando escapar do trabalho de bicicleta, de mobilete ou a pé, a caminho dos carros estacionados ao longo do Arrocha, o rio que cruza Gugnon. Operários, gerentes, técnicos, supervisores, administradores, fiscais. A sirene tocou por 15 minutos no 8 de maio de 1945, dia da capitulação da Alemanha. Em questão de minutos, chega ao número 19 na Rua Frendes. No caminho, constato, desanimada, que as vitrines da loja do centro agora são de bancos, seguradoras, óticas ou laboratórios médicos. São poucos os comerciantes que resistem. É impossível entrar no pátio. Uma porta alta de madeira trancada bloqueia o acesso. E sebes imponentes de alfena cercam um jardim de aproximadamente 300 metros quadrados. Empurro, giro a maçaneta em todas as direções, impenetrável. Dou uns passos para trás, então vejo as telhas de cimento. Nada de caixa de correio. Não tem mais o que saber. Sinto um calafrio, como se tomada por uma febre súbita. Fim do capítulo 6. Início do capítulo 7. 22 de outubro de 2010. Hoje é meu aniversário. Eu deveria festejar minhas 38 primaveras com a minha filha, Ana, em um restaurante parisiense, mas o destino não quis. O capitão da polícia, Cyrus Ramping, dirige um carro à paisana. Alto, jovem e o cabelo castanho claro,
cortado bem rente. Ele parece levar o trabalho a sério e fala pouco. Melhor assim. Depois de me cumprimentar, disse que tinha sido transferido para cá fazia 2 anos e que era de Somme. Então ficou quieto. Nunca fui a Somme. Só conheço a região pelos campos de batalha nos filmes que vi sobre a Primeira Guerra Mundial. O capitão me olha no fundo dos olhos quando se dirige a mim e tem um aperto de mão firme. Educado e respeitoso com os outros, é simpático e inspira confiança. São 14h03 quando entramos no necrotério do hospital. Tudo se desenrola exatamente como nos filmes, inclusive como em um dos meus, que se chama Os Silêncios de Deus. É preciso apresentar um documento de identidade e depois atravessar os corredores subterrâneos. Nunca se viu um defunto em salas iluminadas. É como se fosse preciso dissimular a morte nos subsolos. A senhora já almoçou? Pergunta Rampin. Fiz um lanche no trem. Ele deve estar com medo de me ver desmaiar. Um corpo, coberto por um lençol da cor das paredes, se encontra estendido em uma mesa sob um foco de luz fria, entre o cinza e o azul. Um médico legista me cumprimenta e puxa o lençol. Sou incapaz de pronunciar qualquer palavra. Seu rosto, seu pescoço, seus ombros. Ela emagreceu um pouco. Ela envelheceu. Ela morreu. Ela esfriou. Seus olhos estão fechados. Sua bela pele é apenas uma máscara de cera. É ela, sem ser ela. Mas é ela. Eu a reconheço. O capitão pergunta se tenho certeza. E eu confirmo. Penso apenas no par de sapatos azuis. Ainda estaria no túmulo da desconhecida no cemitério de Gognan? Da última vez que vi um morto foi uma morta, e foi minha mãe. Anteontem, minha tia Colette estava viva e eu não sabia. A senhora se lembra de algum sinal em particular? Questiona o legista. Faço que não. Ela tinha tantos sinais, mas nenhum que se veja nessa pobre carcaça desencarnada. Ela andava rápido, tinha vigor, era esguia, não se casou, eu nunca soube de nenhum namorado. Não teve filhos, guardava segredos como um túmulo. Tantos segredos que não sei quem repousa em sua tumba há 3 anos. Ela tinha mãos bonitas. Tinha destreza manual. Torcia para o F de Gugnan. Amava os livros da Agatha Christie, de Pierre Bellamar e do comissário Maigret. E então percebo que sou uma idiota. Eu me viro para Rampin e murmuro. Sou uma idiota. Fim do capítulo 7. Início do capítulo 8. Acho que sempre escrevi histórias porque passava todas as férias na casa da minha tia. Quando a vida voltava ao normal, eu estava afastada, distante, em outra cidade, outro local com outros amigos. Durante toda a infância fui ausente. Os colegas da minha escola não me viam a partir do primeiro dia de férias, e os que moravam em Guignon me encontravam assim que tocava o sinal indicando o início de sua liberdade. Ela chega amanhã. Os adultos me chamavam de a menina das férias, ou a sobrinha de Colette September. As crianças me chamavam pelo nome. As pessoas iam passar férias em Fréjus, Quiberon ou na Espanha, no mar, na montanha, e eu em Gugnon. Meus pais raramente abriam uma exceção às regras, mesmo após a morte do meu pai. Até alcançar a maioridade, tive que lidar com a sapataria, a rua Jean Jaurès, a rua Liberté, a praça de Léo-Église, a passarela, a piscina municipal, os jogos no estádio de Anne-Laville. Vai para onde? Gugnon, Saint-Ouen-l'Étoile. É longe? Não muito. Eu nunca me afastava muito de Colette. Dava para contar meus amigos de Gugnon nos dedos. Hervé, Adèle e Lies, filhos de comerciantes, que se encontravam de dia, enquanto os pais se esfalfavam nas lojas. Era preciso matar tempo. Na hora do almoço nos separávamos. Em meia hora já ficávamos livres. No fim do dia, tínhamos que voltar para casa às 6 da tarde. Tomar banho, às vezes pôr a mesa à espera dos pais. Na casa de Colette, eu só tinha que me lavar na banheira. Depois, mergulhava na coleção dela de Tintim que eu amava. Ela encomendava para mim com um jornaleiro. Eu vivia relendo As Joias da Castafiore, porque é o único que se passa inteiramente no castelo de Montlisart. Alguma coisa nisso me tranquilizava, não sei por quê.
E quando estava precisando viajar, quando o tédio e a saudade dos meus pais pesavam demais, eu ia de Tintim no Tibete a Lotus Azul ou Tintim os Prisioneiros do Sol. Nas noites de verão, Lies, Adele e Hervé e eu saíamos de novo após o jantar e voltávamos só às 9 da noite. Nos dias de muito calor, tínhamos direito a 1 hora a mais. Passeávamos pela margem do Arroute, até a passarela. Jogávamos pedrinhas na água. Ouvíamos rádio ou música no meu toca-fitas. Imaginávamos nosso futuro. Eu queria ser repórter. Lies, jogador profissional de futebol, para jogar na seleção. Adele, médica humanitária. Hervé, explorador. Quer explorar o quê, Hervé? Ainda não sei. E por que médica humanitária, Adele? Por que não só médica? Às vezes, meus pais iam me buscar no meio das férias e me levavam para 1 ou 2, 3 dias de viagem em outro lugar, de última hora. Quando isso não acontecia, Lies e eu passávamos agosto juntos. O pai dele não fechava a mercearia, e minha tia achava impensável sair de Gognon, exceto quando o time jogava fora de casa. Hervé e Adele iam passar 3 semanas no litoral com os pais, que fechavam a cortina e botavam porta na placa, férias anuais. Não iam no mesmo litoral. Hervé ao mar Mediterrâneo e Adele ao Oceano Atlântico. Vocês nem têm como se encontrar nadando, dizia Lies. Em agosto, Gugnon ficava vazia. Uma cidade morta, quente e deserta, como nos filmes do faroeste, quando o herói ou um bandido chega a cavalo e todo mundo se esconde. Eles estão aqui, os 3, sentados na recepção do monge, com roupas de meia estação, porque ainda faz calor para outubro. Adele, Lies e Hervé. Perdemos contato. Uma mensagem no Facebook de vez em quando, uma curtida ou um comentário com um coração numa foto que nos comove. Fora Hervé, que engordou, e cujo rosto ficou inchado pela idade, os outros 2 não mudaram nada. Adele ainda tem a silhueta juvenil. Elias, a beleza da infância. É Adele a primeira a falar, justo o contrário de quando éramos mais novos. Era ela que não dizia nada. Soubemos que você estava na cidade. As notícias aqui correm rápido. Ela se levanta e me abraça. Seu cheiro de madressilva é como antigamente. Estou um pouco aérea. Em vez de dizer bom dia, boa tarde, que gentileza vir me ver, tudo bem, solto logo. Minha tia que está enterrada não é minha tia. Minha tia de verdade morreu faz 2 dias. Os 2 homens me interrogam com o olhar ao se levantarem. Eles me abraçam em silêncio, um de cada vez. Lies recende uma fragrância amadeirada e Hervé um perfume de vetiver. Eu deveria ter adivinhado quando fui buscar os pertences dela, porque não tinha quase nada do FCG, nem sinal da coleção dela, que chegava a dezenas de cadernos. Ela recortava todas as matérias no jornal. Passou décadas fazendo isso. Vocês acham normal? Que burrice a minha! Estão entendendo que vocês foram ao enterro da minha tia há 3 anos e não era ela? Impossível, respondem eles em uníssono. Acabei de ver ela no necrotério. Tenho certeza absoluta. Passei anos o suficiente com ela para reconhecê-la, até morta. Eles fazem silêncio, perdidos nos próprios pensamentos. Mas então quem é a primeira no cemitério? Pergunta Hervé. Mistério. Será que o caixão tá vazio? Não faço a menor ideia. O policial me disse que vão comparar o DNA de Colette com o meu e que vão exumar o indivíduo. Não se faz isso, perturbar os mortos, murmura Adele. Mas a gente tem que saber a verdade. Adele dá de ombros. E a verdade vai dizer o quê? O que você vai fazer hoje? Pergunta Hervé. É o seu aniversário, acrescenta Lies. Vamos fazer alguma coisa, você não vai ficar sozinha. Não estou no clima de festa. Mais um motivo para fazermos alguma coisa, replica Hervé sorrindo. Tenho um compromisso amanhã cedo na rua Fredins, na casa onde Colette supostamente morou nos últimos anos. Rua Fredins? Onde? Número 19. Mas que loucura!
E vocês nunca mais cruzaram com ela por aí? Não a viram? Nunca, responde Adele. Talvez a gente não consiga ver os mortos. Quer dizer, quando a gente acha que alguém morreu, mesmo que passe pela pessoa em algum lugar, acaba não enxergando. Nosso cérebro não entende. Vamos beber alguma coisa? Cansei de ficar plantado aqui. Que tal reservarmos uma mesa aqui mesmo? Sugere Adele. Nem precisa reservar, não tem um gato pingado nesse lugar. Minha primeira apaixonite se chamava Jacques Dalbert. Era o verão de 1985. Jacques era o primo de Harvey, filho de pai vietnamita e mãe francesa. Tinha um perfil perfeito, nariz reto, traços finos, uma boca bonita e olhos pretos e alongados. De férias, que nem eu. A gente nadava na piscina municipal e andava de bicicleta. Ele ia aos jogos de futebol como todo mundo. Era o programa preferido de quem morava na cidade. Às vezes, aparecia gente da TV na cabine de imprensa. Canal Mais, Thierry Holland, o que era um acontecimento a mais. Sanduíche, refrigerante, linguiça que a gente engolia na barraquinha dos torcedores. Amendoim com casca, que o seu Dolete vendia no cesto, indo de arquibancada a arquibancada no intervalo. Quando o FC Gunyan marcava um gol, a gente berrava. Eu via minha tia se levantar de longe. Sentia que de repente ela ficava maior. Diferente dos outros, ela nunca gritava. Um sorriso indecifrável se desenhava em seu rosto, e seus olhos grandes se iluminavam. Em seguida, voltava a se sentar, com as mãos em prece. Às vezes, ela pronunciava palavras inaudíveis, os olhos fixos nos jogadores como se orasse. Quando o time adversário fazia gol, ela nem se mexia. Ficava lívida, como se a vida tivesse abandonado ali mesmo, na arquibancada de cimento. Eu via lágrimas em seus olhos quando FC Gonhão era derrotado. Lágrimas que não escorriam, ficavam paradas no canto do olho, para não incomodar e nem chamar a atenção. Temos todos idades para ter filhos adolescentes. Portanto, idade para ter um tempinho para si à noite, mesmo que não tão tarde. Nada mais de dar banho, preparar o jantar, ajudar no dever de casa. Nossos filhos sabem esquentar qualquer coisa para comer e se trancar no quarto para fingir que estão estudando. E com o celular ficou mais prático. Dá para falar com elas a qualquer hora, murmura Adele. Dá até para saber onde estão. Adele tem gêmeas de 17 anos, que foram estudar em Dijon. Como não virou médica humanitária, é enfermeira autônoma. Dá na mesma, ironiza. Ela montou o próprio negócio. Divorciou-se quando as filhas estavam com 10 anos. Tem namorado, mas não fica com ele todo dia. Cada um na sua, brinca. É bonita a expressão cada um na sua. Vai botar num filme? Pergunta ela. O que eu nem imaginaria colocar num filme é. Minha voz fica embargada. Por que minha tia me fez acreditar que tinha morrido? Por que ela se escondeu? Aqui tem o quê? 8.000 habitantes? Nem vem me dizer que ninguém sabia. Além do mais, a Rua Frendiz tem gente morando em praticamente todas as casas. Ela não tinha como viver reclusa. Seu Bertó! Exclama Hervé. Ele com certeza sabe de alguma coisa. Sua tia e ele eram carne e unha. Ele não está em casa. Não atende o telefone. Passei na porta dele hoje, voltando do necrotério, e não tinha ninguém. É tudo bizarro demais, parece até um sonho. Eu fui ao velório da sua tia, disse Lies. Tinha bastante gente. Menos do que teria normalmente, porque era época de férias. Mas tinha o pessoal do futebol, uns jogadores, uns comerciantes. Vi o caixão descer na cova. Vi com meus próprios olhos. Que loucura essa história. Parece até minha vida. Uma perdida, uma reencontrada, outra perdida e depois reencontrada. Sorriso simpático. Revé, corretor de seguros. Ele teve 3 filhos com 3 mulheres diferentes. A filha mais nova tem 7 anos, mas ele acaba de se separar da mãe dela. A maior confusão, resmunga. Não adianta, é mais forte do que ele. Ele tem que conhecer, amar, trair. Só Lies não teve filhos. Que eu saiba, pelo menos, brinca ele, servindo mais um copo de refrigerante.
Ele abandonou a carreira esportiva e foi fazer curso técnico na usina para prestar concurso de encarregado de produção. A caçula, conta Hervé. Eu vejo fim de semana sim, fim de semana não. A mais velha mora em Lyon. Igual você quando era criança, Agnes. Já tem namorado e tudo. E meu filho mora com a mãe, perto daqui. Tem 16 anos. A gente lancha no McDonald's, esse tipo de coisa. Ele curte carro e futebol desde sempre. Porra, dá vontade até de ir no cemitério ver quem foi enterrado lá. Não é bom perturbar os mortos, insiste Adele. Para com isso. Quem morreu, morreu. Ninguém perturba ninguém. Não vejo a hora de entrar na casa da Rua Frendiz amanhã. Quer que a gente vá junto? Acho que não pode, opina Lies. Você vai com a polícia? Isso. Vai passar quanto tempo, Igonion? Menor ideia. Vai depender disso tudo. Foi tão imprevisto. Acho que essa é a palavra. Você viu a jornalista? Que jornalista? Nathalie Grandjean. Ah, é? Ela é jornalista? É. E você vai ter direito às honrarias da imprensa. Televisão até. Uma morta que não morreu não vai passar batido. Muito menos tia de uma celebridade da região. Vamos achar uma tábua de queijos? Adele, que tábua de queijos o quê? É aniversário de uma dama de renome. A gente vai se empanturrar. E você, Agnes? Só na vida boa? Fim do capítulo 8. Início do capítulo 9. 23 de outubro de 2010. Acompanhado de 2 policiais, Siri Hempin abre a porta alta de madeira que esconde a propriedade da rua. Encontra uma casinha dos anos 1950. Térrea, cercado por um terreno não muito bem cuidado ao longo dos anos. As alfenas não são podadas há séculos e tem mato engolindo a laje de um antigo terraço. O caminho de cascalho, por outro lado, havia sido ajeitado com um ancinho. Era como se só tivessem cuidado da área mais próxima da moradia. Como imaginar que estamos entrando na casa de uma morta? Botas aguardam tranquilamente à porta, arrumadas. Reparo no tamanho. 36. Da minha tia. O capitão me entrega um par de luvas de látex. É melhor assim. Um corredor que cheira a amônia. O aroma de uma sala de aula do ensino fundamental. Está tudo limpo. Um cabide, um casaco impermeável cinza. Não consigo resistir à vontade de fungar a gola, sentir seu perfume de baunilha. Ela comprava a fragrância em vidrinhos com líquido um pouco denso. O tecido emana um aroma de rosa. À esquerda, a cozinha, com uma mesa de fórmica, 2 cadeiras, uma placa de indução, uma geladeirinha. Chinelos guardados no canto, e a louça lavada, um prato, talheres e um copo secando na beira da pia. Detergente de limão, um pano de prato dobrado com esmero. Os móveis estão em boas condições. Abra a geladeira. Manteiga, 3 iogurtes naturais, 3 ovos, um pote de geleia, cenouras no compartimento de legumes, um resto de sopa na panela coberta pela tampa de plástico, cortinas nas janelas, uma porta direita, que revela uma sala de estar onde reinam uma televisão, um sofá de 2 lugares e 3 almofadas. Não reconheço nada, apenas a France Football 2000. Guenion, Vitória dos Forgans. Como se fosse um troféu na mesinha. Fico abalada, dou alguns passos para trás. Sou tomada por calafrios quando nos aproximamos da terceira porta, do quarto em que encontraram Colette na cama. Os lençóis quase não estão amarrotados, como se nem na morte ela quisesse bagunçá-los, fazer gestos amplos. Minha tia nunca foi de gestos amplos, pelo menos até onde eu sei. Percebo, nesse instante, que não a conheço, ou não a conheço mais. Ela devia desconfiar profundamente de mim para me deixar acreditar que tinha morrido. Não entro no quarto. No fim do corredor, um último cômodo, onde estão guardadas algumas caixas plásticas. Identifico o velho divã da sapataria. Ao lado dele, uma tábua e um ferro de passar, uma máquina de costura moderna e um armário. O que me desarma é o telefone e uma lista telefônica velha no canto. Pego o fone e escuto o sinal de linha. Ela tinha telefone. Mas quem ligava para ela? Quem sabia?
A linha está registrada no nome de quem? Devemos começar por isso aqui. Isso o quê? Pergunta Cyril Hemp. Pela lista do número de telefone. Assim, descobrimos para quem minha tia ligava e quem ligava para ela. Vamos descobrir quem sabia. Isso é uma questão privada, a menos que o falecimento seja suspeito, o que não parece ser o caso. Não devo ter acesso a esses dados. Disco o número do meu celular no telefone. Um número aparece na minha tela, e eu o salvo. O procurador me ligou. Considerando as circunstâncias desse falecimento, a legista declarou o possível óbito por causa externa. Uma autópsia será realizada na senhora September. Será preciso aguardar algumas semanas para reaver o corpo. Em seguida, iniciaremos a exumação do corpo enterrado no cemitério. A investigação deve demorar. Não escuto mais Cyril Hemp. Sem me dar conta, entreabri a porta direita do armário. Há caixas de papelão empilhadas. Pego uma que está cheia de cadernos volumosos, amontoados, encapados em papel craft, etiquetados como cadernos escolares. 1982, 1983. Eu os folheio, sabendo que descobrirei sua coleção. Ela recortava todas as notícias sobre os jogos, a escalação do time e os reservas. Reconheço o nome dos jornalistas no fim das matérias. O rosto deles me vem à mente. O bonzinho e os malvados, dizia Colette. Os ignorantes que morrem de inveja dos jogadores. E aquele que os apoia e sabe do que fala. Um ex-jogador. Na prateleira, os vinis gravados pelos meus pais. Por fim, lá embaixo, placas funerárias e flâmulas com o escudo do clube, que ela deve ter recolhido do próprio túmulo. Foi por isso que no necrotério percebi que sou uma idiota. Comento. Perdão? Quando Louise Bertol me entregou os pertences dela, há 3 anos atrás, nem me toquei. Embora eu conheça bem essa coleção, que ela amava demais para abandonar. O mesmo vale para os discos dos meus pais. Encontro uma caixa de fotos. São retratos meus, em todas as idades. Desde quando eu era bebê até os meus 20 anos. Fico profundamente comovida. Pergunto ao capitão se posso levar comigo, e ele responde. Depois, por enquanto, vamos deixar tudo como está. Uma última porta. Finalizando a visita, diria um corredor imobiliário. Um banheiro espartano com uma banheira minúscula e um chuveiro, pia, armários de remédios, máquina de lavar. As paredes têm cheiro de amaciante e sabão de Marselha. Está tudo limpo. Os rejuntos foram esfregados. A impressão é que alguém vai aparecer e perguntar: o que vocês estão fazendo na minha casa? Uma água de colônia de rosas. Colette deve ter mudado de perfume no fim da vida. Nada de baunilha. Uma escova de cabelo. O dela, uma cabeleira grossa que caía aos montes se penteasse com força demais. O meu ainda é escuro, e os dela tinham ficado branco. Tínhamos isso em comum. Nossa crina. Uma escova de dentes e pasta. Abro o armário de remédios. Numa caixa foi escrita à mão. Para dor nas articulações. É a letra dela. De quem é essa casa? Cyril Hampton consulta um documento que está segurando e responde. O proprietário se chama Louise Bertol. Quem contou ao senhor sobre a morte de Colette? A polícia não encontrou o corpo dela por acaso. Foi um telefonema anônimo, feito aqui. Foi um homem e uma mulher. Um homem. Temos que ir, diz ele. Quero ficar, dar uma arrumada, organizar. Tentar encontrar um diário, cartas, não sei. Talvez essas caixas acabem revelando. Por enquanto, não, interrompe-me o capitão. A senhora pode voltar sozinha quando o médico declarar a morte natural da sua tia. Daqui quanto tempo? Alguns dias. Estou segurando a carteira de identidade de Colette, emitida em 2000, e um bilhete manuscrito. Quero ser cremada, e que minhas cinzas sejam depositadas perto do meu irmão mais novo, Jean September, e da minha cunhada Hannah. Gostaria também que um punhado das cinzas fosse jogado no estádio de Enlaville. Por favor, entreguem esse bilhete à minha sobrinha, Agnes September. Assinado Colette September. Fim do capítulo 9. Início do capítulo 10. Moro na casa da frente. Ela chegou com a polícia. Não mudou nada. Talvez só o penteado, o cabelo mais curto.
mesmo que ainda o prenda em um coque meio esquisito. Eu a vi vez ou outra na televisão apresentando um dos seus filmes. Pelo que li numa revista, ela se separou do ator. Na minha opinião, era muita areia para o caminhãozinho dele. Quando ela chegou, estava branca como um fantasma. Quando era pequena e vinha passar as férias, era transparente nos primeiros dias, mas ia recuperando a cor ao andar por aí com as outras crianças. A polícia com certeza vai bater à minha porta, interrogar a vizinhança. Quem morava lá? Quem a visitava? Não reparou em nada diferente? E eu responderei: absolutamente nada. Não passo o dia na janela espiando os vizinhos. Tenho que cuidar da casa, fazer as compras, completar as palavras cruzadas e, principalmente, preparar as aulas. Essa manhã foi uma exceção. Não é todo dia que 3 viaturas de polícia estacionam na minha calçada. Hoje, Gunyan parece até os Estados Unidos que a gente vê na televisão. Ontem, quando vi os bombeiros e os policiais tirarem alguém de lá na maca, percebi que era um corpo sem vida. Chorei muito. Às vezes, no jornal de Saon-Letoy, o jornal local, ficamos sabendo de histórias horríveis, com manchetes que a gente tem que ler várias vezes para entender. Ou melhor, não entender, mas aceitar. Como? Encontrado no próprio apartamento, estava morta havia meses. E toda vez, acho lamentável, realmente lamentável. Se vierem me interrogar, responderei que não fazia ideia de quem morava atrás, de quem estava naquela maca. Que acabo de saber que a vizinha da frente era uma mulher. Uma mulher sozinha, é o que dizem. E pelo que andam comentando, era Colette September. Colette dorme no cemitério há alguns anos. A menos que seja o que estou pensando. O que só eu sei, que isso tem alguma relação. Aparentemente, minha vizinha faleceu enquanto dormia, e ainda estava quente quando constataram o óbito. Sei bem quem chamou a polícia, quem a encontrou sem vida. As pessoas que vi entrarem na casa da frente, nunca direi quem foram. Se me perguntarem, explicarei que não dá para ver o que se passa atrás daquela porta de madeira, e que a casa era silenciosa, sem cortador de grama, sem gato, sem cachorro, sem música, sem barulho pela janela. Que à noite eu entrevi uma luz através dos galhos, muito cerrados, tão cerrados que pareciam até terem sido fundidos uns aos outros há um século. A não ser que Agnes me pergunte. Para ela eu respondo. Fim do capítulo 10. Início do capítulo 11. 1956. Jean, anda logo, senão a gente vai levar bronca. Ele corre atrás dela, a gargalhada se derramando da garganta. Uma chuva de estrelas lançadas no céu baixo e escuro. Enfiado em um casaco que já foi de Colette, ele vai cambaleando até ela. Uma casquinha verde que dá para o gasto, para menina ou menino. Jean usa também uma balaclava vermelha que cobre seu rosto e envolve seu pescoço. Coça, repete para a irmã, a caminho da fazenda. A mãozinha dele na dela, que não é muito maior. As mãos de Colette têm unhas pretas. Por mais que ela esfregue com sabão e escovinha, com força, a terra fica impregnada na pele. Na escola, a chamam de Jeca, mas evitam falar muito alto, porque Blaise, de Schnellschuh, filha do proprietário das terras arredadas pelos pais de Colette, tem o dobro da altura de todo mundo. Blaise é o anjo da guarda que costuma acompanhá-la. Colette tem 10 anos e Jean 6. Ela ama um menino de olhos verde esmeralda, fruto da união de seus pais, Robin e Georgette. Uma união que ela considera complicada. São 2 rostos desagradáveis, e Colette se pergunta por que milagre seu irmão mais novo saiu tão bonito. Um anjo que caiu em uma família que não é sua. Colette tem apenas um medo, que Georgette, a mãe, engravide de novo. Ela vigia sua barriga como um leite no fogão. Colette já falta bastante às aulas com pretexto de ajudar na fazenda. Com o 3º filho, então, eles acabariam tirando-a da escola de vez. Menina da fazenda, burro de carga, sou só isso mesmo. Sua fonte de alegria é o irmão, e abraçar os cordeirinhos até eles cochilarem em seu colo. Ela faz isso escondido, porque sempre tem trabalho a fazer. Sempre. As mãos dela são um reforço, a mão de obra gratuita. As mãos dela são da primogênita. Eles nunca batem nela, nem o pai, nem a mãe. Mas também nunca beijam, nem o pai, nem a mãe.
Parece que os pais se conheceram no baile do 14 de julho, em Gugnon. Colette faz perguntas para entender. Mas qual era a música? Vocês dançaram juntos? Como Robin puxou o assunto com você? O que ele disse? A mãe dá de ombros, corada, e responde. Não tenho o que fazer, não? Essas perguntas não botam comida no prato de ninguém. Feno no verão. Sacos de batata para carregar até o depósito antes do inverno. Ajudar o pai a empurrar a carroça puxada por Biju, o cavalo. Faz um mal danado para as costas. Feijão para preparar conservas, folhas para regar, lavrar, plantar, arrancar, revolver, tirar e trazer os bichos. Umas 50 cabras e ovelhas. Ajudar na ordenha. Isso tudo antes e depois da escola. À noite, como a mãe está cansada, tem que botar o menino para dormir. Então é Colette quem leva Jean para a cama. Ele faz companhia até ele pegar no sono. Dorme, mãozinho, fecha o olho. Me conta uma história. Acabei de contar a da Bela Adormecida. Conta a outra. Colette dá uma fungada no cangote dele. Sente o irmãozinho rir. Jean, dorme, por favor. Ainda tenho serviço. Você vai trabalhar, Coco? Vou. Coco tem que ajudar. Uma historinha. A última. E depois você promete que vai dormir? Fechar os olhos. Prometo. Do piano? De novo? É. Colette vai buscar o caderno de matemática na bolsa. Nas últimas páginas, Blaise escreveu a lápis uma história para Jean. Uma história curta que ele adora. Era uma vez um pianinho minúsculo que morava no bolso de um garotinho chamado Jean. Toda noite, o menino pegava o instrumento, levava a orelha e escutava ele improvisar a música mais maravilhosa. Jean fechava os olhos e pegava no sono. A música acompanhava eles nos sonhos. O piano crescia e ia ocupando o espaço todo enquanto a noite avançava. Sonatas suntuosas ninavam a noite de sua infância. Até que, certo dia, ele não encontrou o piano. Revirou os bolsos todos, mas tinha perdido o instrumento. Abriu a porta da sala e encontrou o piano. Ele tinha crescido como nos sonhos e reinava no meio da sala, preto e brilhante que nem um puro sangue. O piano encontrado. Mas, diferente do pequeno, ele não tocava sozinho. Era preciso encontrar a música nas teclas. Jean abriu a tampa e começou a tocar alegremente. Não aconteceu nada. Saíram só uns sons sem qualquer harmonia. O acaso nos dedos não conseguia guiá-lo. As sonetas estavam mortas. Mas, de tanto procurar, se esforçar, escutar o que o piano dizia, ele acabou reencontrando as melodias dele. E Jean virou um grande pianista, ainda maior que o seu piano. Os dois nunca se separaram e viajaram juntos por todos os países do mundo. Colette dá um beijo no irmão. Ele está quentinho. Cheira a leite e amêndoa. Ela sai do quarto e vai até o estábulo. Uma ovelha ergue o olhar em sua direção enquanto ela cuida do seu cordeiro. As mães sabem que, mais dia menos dia, as mãos humanas roubam seus filhotes. Elas nunca relaxam. A mão que dá é a mesma que tira. Colette afunda os dedos na crina do biju e sente o cavalo tremer. Então dá um beijo no ombro dele. Ela atravessa a cozinha, onde Robin ronca, com um jornal sobre o rosto, enquanto a mãe dela dorme no segundo andar. Melhor assim, pensa. Toda noite a mesma coisa. Ela lá em cima, ele ali embaixo. Desse jeito, não tem risco de a mãe engravidar. Ela atiça as últimas brasas no fundo da lareira e faz o dever de casa à mesa. Queria ser professora, mas para isso precisaria continuar os estudos depois do primário. Ir para o ginásio com Blaise e estudar até o científico. E não tomar o caminho que lhe foi traçado, do diploma de primário completo. Esse caminho que determina que alguém, quando chega aos 14 anos, ou entra para a fábrica ou fica na fazenda. Mas isso parece impossível. Os pais nunca permitiriam. Blaise a distrai do devaneio, jogando pedrinhas na janela. Ela o encontra em silêncio para dar boa noite. Ele lhe oferece um exemplar de Bellamy, de Maupassant. Ele sempre surrupia livros da biblioteca dos pais. Colette não tem tempo para ler mais do que alguns minutos antes de dormir.
mas gosta de ler as palavras para o seu sono pesado. Ela esconde o romance debaixo do pullover. Meu pai disse que é só para adultos. Colette abafa a risada com a mão. Obrigada. Até amanhã. Boa noite, minha Colette. Colette vive dizendo a Blaise que um dia ele será um grande escritor, como Victor Hugo. Fim do capítulo 11. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!